Oi, pessoal! Sejam bem-vindos para mais uma aula virtual de física. O meu nome é Sandro e eu serei o seu professor aqui e agora. Muito bem, pessoal do primeiro ano, vamos dar continuação à nossa aulinha sobre movimento retilíneo uniforme, tá? E hoje vai ser uma aulinha sobre gráficos, tá bom? Então vamos aí, fica colado em mim aí que a gente vai aprender muita coisa hoje, beleza? Vamos nessa! Gráficos do MRU. Então é o seguinte, pessoal, a equação da posição que descreve o movimento de um corpo, ele pode ser vista como uma função que depende do tempo, tá? Essa formulinha aqui, pessoal, que eu apresentei para vocês na teoria do movimento retilíneo uniforme, tá bom? Onde S é igual a S0 mais VT, tranquilo? E como eu falei para vocês, ela pode ser vista como uma função, e uma função do primeiro grau, onde S0 e o V vai ser constantes aqui para a gente, tá? Então, a variável para a gente vai ser o tempo e o espaço, né? A posição, na verdade, que o corpo vai ter, vai ser a função aí para a gente, tá bom? Então, como é que a gente vai observar isso? Assim como toda função, a função horária da posição ela é representada por um gráfico no plano cartesiano, tá? Onde o eixo das abscissas ela vai representar o tempo. O abscissa é aquele eixo que está na horizontal, que no plano cartesiano, lá em matemática, vocês aprendem como eixo x. E o eixo da ordenada, que é aquele que está na vertical, tá? Ele vai representar a posição, que lá no plano cartesiano que a professora de matemática ensinou para vocês, foi o eixo y, tá bom? Então vamos ver como é que funciona aqui. A função horária da posição ela é uma função do primeiro grau, e aqui o eixo da ordenada será a posição, e o gráfico terá uma reta inclinada, tá bom? Dessa forma aqui. Então eu vi dois tipos de gráfico. Um gráfico com uma reta inclinada para cima e um gráfico com a reta inclinada para baixo. Essa inclinação, gente, vai nos oferecer informações muito importantes sobre a grandeza física aí, tá bom? Bem, então vamos lá. Quando a reta tem inclinação para cima, ou seja, inclinação positiva, a velocidade é positiva. Então, olha só, a inclinação da reta me dá uma informação da velocidade. Tá? Então, isso é muito importante para a gente. E o ponto onde a reta corta o eixo da ordenada, que é esse eixo aqui, ó, o eixo S, tá? Esse número aqui é o ponto onde essa reta corta o eixo S. Tá? E esse ponto aqui é justamente o S0, a posição inicial. Tá bom? E quando tivermos inclinação para baixo, tá? Ou seja, a inclinação é negativa, a velocidade aqui para a gente vai ser negativa. E a mesma informação sobre o ponto em que a reta corta o eixo S, tá? Dizendo que esse ponto aqui em especial vai ser a posição inicial, também é válida, tá? Então, a única coisa que é diferente aqui para a gente é a inclinação. A inclinação para cima, eu tenho velocidade positiva. A inclinação para baixo, eu tenho velocidade negativa. Tá bom? Então, olha só. O gráfico será montado colocando pontos de acordo com os pares ordenados adquiridos da função. Tá? Exemplo, considere que os valores das posições encontrados na função horária da posição sejam os da tabela abaixo. Essa tabelinha aqui. Observe que eu vou ter 4 pares ordenados. Ó. Eu vou ter 4 pares ordenados. Esse primeiro par aqui, 0,5. O segundo par, 1,10. O terceiro par, 2,15. E o terceiro par, 3,20. Tá? O aluno pode me perguntar, da onde você tirou esses números? Bem, do tempo, é o tempo passado. 0 segundos, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Isso a gente não consegue segurar. É o passar do tempo. Agora, da onde foi que eu tirei esse 5, esse 10, esse 15, esse 20? Da formulinha. Eu vou mostrar qual foi a formulinha já já. Ela vai ter essa cara aqui, tá bom? Só que ele vai ter valores para S0 e valor para V. Tá? Vocês vão ver. Agora, a intenção aqui para esse slide é justamente montar o nosso gráfico. Tá? O plano cartesiano TS. Eu vou ter o plano cartesiano TS, tá bom? Onde o tempo vai estar sendo medido em segundos e o espaço vai estar sendo medido em metros. Tá? E aí o primeiro ponto é esse aqui, ó, o primeiro par ordenado, o 0,5. O segundo par ordenado é o 1,10. Tá? E o terceiro par ordenado ele é o 2,15. E o quarto par ordenado é o 3,20. A gente poderia parar por aqui? Poderia, mas se a gente quisesse continuar
né, a nossa colocação com 4, com 5 segundos, 6 segundos, 10 segundos, a gente poderia, tá bom? Deu para perceber aqui, né, que o gráfico foi montado aqui uma reta, tá? E essa reta tem inclinação positiva, tá bom? Olha só que legal. Vamos então ver como é que funciona aqui. Os valores apresentados na tabela acima, né, que é a tabela que a gente viu no slide passado, tá bom? Eles foram encontrados através da seguinte equação. Como eu falei para vocês, eu ia mostrar a equação, aonde o S0 é o 5, vale 5, e a velocidade aqui vale 5. Tá? Como foi que eu encontrei 5 aqui? Eu vou substituir no lugar do tempo o 0 e fazer a continha. Olha só que legal. 5 vezes 0 dá 0. Então vai ficar 5 mais 0, 5. Quando o tempo for 1, então no lugar do tempo eu ponho 1. Então vai ficar 5 vezes 1. 5 vezes, sempre a multiplicação primeiro, tá, gente? 5 vezes 1, 5. Vai ficar 5 mais 5, 10. Olha só que legal. Multiplicando primeiro, tá? 5 vezes 2, 10. Então, 10 mais 5, 15. Olha só que lindo, maravilhoso. Vamos usar quando o tempo for 3. Vai ficar 5 vezes 3, 15. 15 mais 5, 20. Olha só os valores que eu encontrei aqui, ó. 5 quando o tempo for 0, 10 quando o tempo for 1, 15 quando o tempo for 2 e 20 quando o tempo for 3. Tá bom? E aí nosso gráficozinho fica desse jeito aí. Tranquilo? Agora, vamos chamar a atenção de vocês para aquela inclinação da reta que eu falei para vocês, tá? Observe que a posição aumenta de acordo com o passar do tempo. Isso quer dizer que a velocidade é positiva e indica no gráfico que a inclinação é para cima. Gente, vocês viram naquela equação que a velocidade era mais 5. Mais 5, então vocês estão percebendo que ele está subindo de 5 em 5. Tá vendo? Está indo de 5 em 5. E outra, a posição dele está aumentando. Tá? De 5 ele foi lá para o 20 em 3 segundos. Então, isso dá para perceber que a velocidade está aumentando. Ou melhor, que a posição está aumentando. Tranquilo? A gente pode fazer a mesma análise, tá? Para quando o gráfico estiver com inclinação para baixo. Tá? O gráfico será montado colocando pontos de acordo com os pares ordenados. E vamos pegar um exemplo ali considerando essa tabelinha aí. Tá bom? Então, agora a gente tem os 4 pares ordenados e a gente perceba, tá, que no tempo 0, né, eu tenho a posição 20. No tempo 1 eu tenho a posição 15. No tempo 2 eu tenho a posição 10. E no tempo 3 eu tenho a posição 5. Isso no par ordenado, no gráfico, eu vou colocar assim, ó, o primeiro par ordenado é o 0, 20. O segundo, o 1, 15. O terceiro, o 2, 10. E o quarto par ordenado é o 3, 5. Que é justamente esses pares ordenados que está aqui, ó. Tá bom? Se vocês perceberem bem direitinho. Olha como é que está a cara do gráfico. Está para baixo. A reta está inclinada negativamente. Tá? Então, os valores apresentados na tabela, né, ali em cima, e que a gente colocou nesse gráfico aqui lindo, maravilhoso, tá? Ele saiu da seguinte função aqui, hora da posição. Tá? Aqui para a gente, a posição inicial é 20, que é justamente a posição quando o tempo for 0, e a velocidade é menos 5. Sim, menos 5, porque ó, a posição está diminuindo de 5 em 5, tá bom? Olha só, de 20 foi para 15, então ele caiu, né, 5 posições. De 15 foi para 10, ele caiu mais 5 posições. E de 10 para 5, mais 5 posições. Certo? Beleza? Lindo, maravilhoso? Vamos calcular isso. No lugar do tempo eu ponho 0, então vai ficar 5 vezes 0, primeiro a multiplicação, tá, pessoal? 5 vezes 0 dá 0, então aqui vai ficar 20, né? Porque 20 menos 0 é 20. Quando o tempo for 1, 5 vezes 1, 5, então vai ficar 20 menos 5, dá 15. Tá? E quando o tempo for 2, né? 5 vezes 2, 10. Então vai ficar 20 menos 10, 10. E quando o tempo for 3? Então, eu tenho aqui, ó, 5 vezes 3, 15. Então, vai ficar 20 menos 15, 5. Tranquilo? Lindo, maravilhoso? Chuchu, beleza? Então, observe que a posição diminui com o passar do tempo. Então, ele estava lá no 20, e aí ele foi caindo, até que em 3 segundos parou lá nos 5 metros. Tá? Isso quer dizer que a velocidade é negativa e indica no gráfico uma inclinação para baixo.
tá bom? E então, por hoje, nós terminamos a nossa aulinha, né? Ficamos por aqui. Qualquer dúvida, qualquer problema, vocês podem mandar mensagens para mim no WhatsApp, vocês podem me procurar pelo próprio Classroom, mandar mensagem lá e pode colocar comentários aqui também, tá bom? Tenham uma grande semana, façam todas as atividades que eu coloquei lá, tá, no PDF para vocês, tá na apostila, e fiquem em paz. Tudo de bom.